um tema que não é tão falado no dia a dia da igreja evangélica, da igreja protestante, que é sobre a imitação de Cristo. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Eu mesmo não tinha lido muito sobre isso até preparar essa aula, e eu fiquei bem admirado com o assunto. E o que eu posso dizer para vocês, apesar de ainda não estar sendo feita a transição do que a gente vai falar ao longo das 10 aulas, que basicamente seriam as primeiras 5 aulas falando mais para um discipulado individual, falando para o indivíduo, e a partir da sexta aula a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do discipulado coletivo e como fazer discípulos. Ainda assim, esse tema da imitação de Cristo, ele tranquilamente poderia ser esse, essa ponte entre o assunto do discipulado individual para o discipulado coletivo. Então, na aula 4, a gente vai estar falando aí sobre 4 tópicos. A gente vai estar falando sobre o Imago Dei, a imagem de Deus e o efeito da influência. A gente vai estar falando sobre hábitos e virtudes, recalibrando o coração. Aí a gente vai entrar efetivamente na doutrina da imitação de Cristo. Eu vou confessar para vocês que eu fui no Google e usei o tradutor do latim para saber como pronunciar. Então, a pronúncia correta seria Imitatio Christi. Então, se alguém é um bom fluente em latim e eu tiver pronunciado errado, eu peço desculpas, mas é mais ou menos por isso, por aí. E por fim, a gente vai falar sobre sinceridade e autenticidade dentro. Eu estou trabalhando como um segundo tópico, mas ele fica dentro ainda da doutrina da imitação de Cristo. Uma outra observação, eu não sou tão bom nos slides como o Gerson é uma pessoa mais criativa nos slides. Se dependesse de mim, não teria nenhuma imagem, mas eu sei que as imagens ajudam na fixação. Então, estou me esforçando, ok? Então, começamos com o Imago Dei e o efeito da influência. O homem como imagem de Deus. Então, antes de falar exatamente do homem como imagem de Deus, a gente precisa pensar sobre Deus. E o que, normalmente, quando a gente estuda alguma teologia sistemática, algum livro introdutório falando sobre Deus, tende-se a entrar sobre os atributos de Deus, ou tentar explicar Deus, ou definir Deus a partir dos seus atributos. E existem dois subdivisões dentro dos atributos que são mais clássicos, assim, que se fala sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Basicamente, os atributos incomunicáveis seriam aqueles que expressam a essência de Deus, de quem Deus é. E normalmente são aqueles atributos que não têm um compartilhamento com o homem. Então, alguns exemplos seriam, por exemplo, o atributo da onipresença ou da onisciência. São atributos que o homem não tem, não possui esse atributo. Então, a gente está falando de Deus estar presente em todos os lugares e Deus conhecer todas as coisas. Isso são atributos incomunicáveis, que Deus não comunicou ao ser humano. Todavia, a gente tem atributos comunicáveis, que a gente poderia estar falando sobre o amor, sobre santidade, sobre justiça, que são atributos que Deus, quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele estabeleceu como atributos que o homem entenderia e que o homem poderia vivenciar e que o homem poderia expressar. Então, tudo isso entra dentro do conceito de imagem de Deus. E a gente poderia, então, trabalhar com esses atributos incomunicáveis e comunicáveis como
a expressão da essência de quem Deus é, logo o homem não é exatamente igual a Deus, assim como ele expressa a vontade de Deus, através da sua justiça, da sua santidade, do seu amor. Então, são atributos que comunicam ao homem para que o homem também faça a vontade de Deus, para que o homem ande em santidade, para que o homem busque a justiça, para que o homem seja e viva a vida em amor. Então, são alguns exemplos para a gente compreender sobre a questão dos atributos. Então, os atributos comunicáveis de Deus que expressam sua vontade seriam reproduzidos no homem conforme este se relacionasse com Deus. Seriam comunicados por meio da comunhão. Então, a partir desse processo de comunicação dos seus atributos, nós fomos criados como seres mutáveis. Então, um dos atributos que Deus possui seria ser imutável. Deus é um ser que não muda. Isso faz parte dos seus atributos incomunicáveis, que ele não passou para o ser humano, e isso, na verdade, é uma grande base para a própria fidelidade de Deus, por exemplo. O fato de Deus não mudar nos fundamenta de saber que Deus é fiel em todas as suas palavras. Se Deus fosse volátil ou estivesse mudando todo o tempo, como normalmente nós somos, nós não poderíamos ter a certeza do seu amor fiel. Então, nessa diferença, apesar de sermos imagem de Deus, mesmo sendo imagem de Deus, nós não somos igual a Deus, e nesse sentido, algo que ele nos colocou como essência de ser imagem dele é que nós somos criados como seres mutáveis. E nesse ponto somos diferentes de Deus, pois ele é imutável. Nossa vida está carregada de mudanças, então a gente sabe isso muito bem. A gente nasceu, a gente cresce, a gente envelhece e a gente vai morrer. Em todo esse processo há mudanças, há transformações em nós. Nós aprendemos coisas, nós compreendemos situações, isso vai nos transformando e vai nos mudando. Com isso, a gente pode perceber que é inevitável sermos seres influenciados ou que recebem influência. Sempre nós somos influenciados por alguém e influenciamos alguém. Então, dentro desse conceito de imagem de Deus, o que Deus estabeleceu para nós é que nós receberíamos influência a partir, obviamente, do próprio Deus. Nós seríamos uma expressão de quem Deus é, nós seríamos uma imagem de Deus, nós seríamos uma representação de Deus. E isso sempre aconteceria a partir do relacionamento, da comunhão, e por meio desse relacionamento nós receberíamos a influência de Deus, dos seus próprios atributos, como a gente falou antes. Isso vai ficar claro também para os próprios autores bíblicos, esse conceito, quando, por exemplo, o próprio Jesus nos diz lá em Lucas 6,40, parte B, quando ele diz, mas todo o que for bem instruído, aqui ele está falando de um discípulo, né? Mas todo discípulo que é bem instruído será como seu mestre. Então, aqui ele está falando sobre esse poder da influência. Sempre que o discípulo ele se submete à influência do seu mestre, ele vai se tornar bem instruído e se tornará como o seu mestre. Já Paulo, considerando essa situação da influência, ele vai olhar já de uma perspectiva da igreja com relação ao mundo, e ele vai falar isso em Romanos 12:2, parte A. Ele nos diz o seguinte: não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Então, aqui ele está deixando muito claro que o ser humano é um ser mutável, é um ser influenciável. E ele pode receber essa influência positiva ou negativa. Assim como um discípulo pode receber essa influência do seu mestre, e a tendência normalmente, se é o mestre, é trazer coisas boas. Paulo vai nos dizer em Romanos 12, então, que a gente pode
começar a ser amoldado pelo mundo, ou modificado, ou receber influência. Então, ele fala que existe, então, essa guerra, essa luta pelo nosso coração, essa luta por quem nós somos como seres mutáveis, e nós precisamos estar atentos a isso. O próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 33, algo dentro desse tom mais negativo. Ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, mais uma vez, ele deixa claro que não só o sistema do mundo, as circunstâncias da vida, mas os relacionamentos, eles tendem a nos modificar, a nos moldar. Se, da mesma forma, más companhias corrompem bons costumes, a gente pode entender que boas companhias vão edificar e trazer melhores costumes, melhores ideias, melhores formas de viver. Então, existe uma influência a partir dos relacionamentos ou do ambiente que a pessoa está inserida. E isso foi a estrutura como Deus nos criou. Deus nos criou dessa forma porque ele tinha na sua mente de comunicar a sua verdade, os seus atributos a partir dos relacionamentos, a partir do relacionamento a ele, e isso seria a influência do próprio Deus vindo sobre nós. Então, essa estrutura é a estrutura como o homem foi criado. Então, a pergunta que eu faço, né, nesse momento: sempre somos influenciados e sempre influenciamos. Como vamos usar nossa influência? O ponto não é só que somos influenciados. De alguma forma, todos nós influenciamos. Todos nós tocamos pessoas. Todos nós somos um exemplo para alguém. Por mais que você não saiba, por mais que você não perceba, todos nós recebemos influência de alguém e influenciamos. A questão é como vamos usar essa influência. Então, Pedro ele vai nos dizer nesse texto um pouco mais longo, lá em 1 Pedro 2, do 20 ao 25, diz o seguinte: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então, primeira coisa aqui nesse primeiro verso que Pedro está nos dizendo: se você sofre por erros, isso é quase como se fosse uma burrice, né? Mas o que ele está querendo começar a construir a ideia é de que vai ter sofrimentos que não vêm por más escolhas, por erros, por situações que a gente escolhe erroneamente. Então ele continua: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui o contexto que Pedro está trazendo, esse texto, ele está falando um pouco antes sobre os servos e os seus senhores. E ele está falando exatamente como esses servos demonstrar a vida de Cristo sendo bons servos aos seus senhores. Isso vai estar ali no verso 18 ao verso 20. E é nesse contexto do verso 20 que ele pergunta: mas se vocês cometem coisas erradas, como vocês querem considerar isso o sofrimento com o sofrimento de Cristo? Então, Pedro está fazendo esse comparativo. Se vocês derem um bom exemplo, vivenciarem de forma correta a vida de Cristo,
isso vai influenciar os próprios senhores. A gente poderia fazer esse papel do patrão e o empregado, né? Um empregado que ele demonstra a vida de Cristo no seu funcionamento como empregado, ele de alguma forma vai trazer alguma influência sobre o seu patrão. Isso acontece também a partir do capítulo 3, quando o próprio Pedro ele vai exortar as mulheres para que, sendo esposas talvez de maridos não cristãos, que elas podem, pelo seu exemplo, elas podem ganhar esses maridos para Cristo, trazer eles para a fé. Então, é nesse contexto que ele está trazendo o exemplo de Jesus como aquele que sofreu e que foi o nosso padrão e modelo de como viver uma vida sem sofrer por coisas erradas, mas sofrer pela justiça, sofrer pelo caminho, a escolha do caminho de Deus. Então, Deus pode não só usar nossas qualidades, mas nossas fraquezas para influenciar pessoas. Jesus demonstrou somente momentos de qualidades. Então, o próprio exemplo de Pedro nos leva a pensar isso. Ele não diz que Jesus, nesse contexto, que Jesus foi um exemplo para os fiéis por meio das suas pregações, por meio das suas curas, por meio das suas palavras proféticas, por meio das suas cristofanias. Ele foi um exemplo e ele demonstrou valor e um caminho a ser seguido a partir dos seus sofrimentos. Temos a tendência de achar sempre que nós vamos ser bons exemplos somente quando transmitimos alguma coisa que seja positivo para as pessoas. Nós temos a tendência a não acreditar que por meio das coisas que sofremos, nós podemos compartilhar verdades, onde podemos influenciar pessoas para que elas tenham um coração mais próximo de Jesus. Então, precisamos olhar para esse texto de 1 Pedro 2 e considerar Cristo como nosso exemplo. Então, nós falamos até agora sobre sermos imagem de Deus, sobre como fomos criados para receber influência e transmitir influência a partir dos relacionamentos, e como isso é uma verdade que está nas Escrituras, e nem sempre essa influência vai vir por situações positivas, mas Deus tende, ao próprio exemplo de Jesus, usar a aflição, a dor, o sofrimento como meios de influenciar também as pessoas. Eu sei que a gente vive uma sociedade onde o próprio conceito de coaching está bem forte, então a gente precisa ser o melhor de nós mesmos, influenciar de forma positiva, a gente não pode usar palavras negativas, porque palavras negativas vão afastar as pessoas. Então perceba que a escritura ela começa aí um pouco se afastar desses conceitos, e a gente precisa estar muito atento a isso. Ok, a gente é feito à imagem de Deus e somos seres mutáveis e influenciáveis. A gente vai agora para a segunda parte, que são os hábitos e virtudes, recalibrando o coração. Por que esse ponto é necessário? Porque a gente precisa entrar nesse ponto. Bom, compreendemos que somos seres de influência e mutáveis. Isso é parte de ter sido feito à imagem de Deus, porém o pecado afetou o nosso coração e distorceu a imagem inicial. Então, o ponto que nos leva a pensar sobre hábitos e virtudes, para recalibrar o nosso coração, é exatamente porque, sim, fomos feitos à imagem de Deus. Sim, somos seres influenciáveis, mas existe um fator pecado nessa história. E isso distorceu a imagem de Deus em nós, e isso afetou o nosso coração. O processo de ser influenciado e expressar a imagem ocorre pelos relacionamentos, como a gente viu antes, que começam por nosso coração ser cativado, como uma bússola que aponta para o objeto de amor, admiração e desejo. Esse tema aqui ele fica bem claro, e quem trabalha ele muito bem é o autor James Smith, no livro que ele tem mais popular, que é Você é Aquilo que Ama.
ele vai desenvolver isso nesse livro dele, de como nós fomos criados de uma forma para Deus, mas como o nosso coração ele foi totalmente distorcido. E o ponto é que, por causa da modernidade, a forma como a gente vivencia as coisas hoje, a gente tende a pensar que tudo é trabalhado na base do pensamento e da mente, né? E o que esse autor ele vai buscar, uma tradição mais antiga da própria igreja, é de que nós não somos o que o iluminismo ou o racionalismo do século XVIII, século XIX, vai afirmar que somos, né? Vocês devem lembrar de quando vocês eram menores, um desenho lá do homenzinho do palito, né? Que você faz aquela bola gigante com a cabeça e faz uns palitinhos como a cabeça e o corpo e os braços e as pernas, né? Tipo assim, você não tem muita aptidão artística para o desenho, eu acho que eu ainda desenho dessa forma as pessoas. Então, o que ele faz? O que ele vai trabalhar? Ele vai dizer que esse conceito é quase a ideia de que as pessoas têm hoje. Aquela frase famosa do filósofo Descartes, que diz penso, logo existo, é meio a definição de como a sociedade vive, como a sociedade pensa que ela é. Ela pensa que tudo é baseado na informação, no pensamento, no conhecimento. Então, tinha aquela propaganda, né, que o conhecimento move o mundo e coisa e tal. Então, esse tipo de forma de pensar define o ser humano. Então, a gente entende que a gente é o Homo sapiens, é o homem que pensa. Mas o que esse autor vai trazer é de que, pela própria estrutura bíblica, de como Deus define o homem é muito mais desejo e amores do que pensamento. E isso coloca o foco muito mais no nosso coração do que nos nossos pensamentos, na nossa mente. Então, por isso que ele trabalha com o conceito de que o coração é como uma bússola, que está sempre à busca de amores, em busca de uma admiração, em busca de um desejo. E quando a gente vai olhar para a Escritura nos aponta para isso mesmo. Então, todo amor e desejo visa um propósito e uma recompensa que o amante vislumbrou e por ele foi cativado. Então, nesse processo de amar algo, esse amante que olha para o objeto amado, ele é cativado pelo aquele objeto e aquilo transmite para ele propósito, algo que ele vale a pena se entregar e que ele entende que aquilo traz recompensa para ele, que aquilo tem valor. O nosso coração é uma bússola que está em busca de amores, mas que está descalibrada pelo pecado. Então, aqui a gente começa a pensar sobre esse efeito do pecado no nosso coração. Somos imagem de Deus, somos influenciáveis, mas temos um coração desequilibrado por causa do pecado. Isso significa que essas influências começam a vir de outros lugares e não mais de Deus. Começamos a receber outras influências, outros pontos que nos afetam e que nos fazem ficar totalmente desequilibrados. Precisamos reformar nossas práticas para que as virtudes morais se tornem uma segunda natureza e fluam naturalmente de nosso interior, e não como mero cumprimento de regras exteriores. Eu tenho aqui no meu esboço aqui uma outra frase que eu acho que é bem importante, que diz assim: precisamos recalibrar nosso coração para que possamos experimentar o amor como uma virtude e não como um mero sentimento volátil. Então, a ideia de um coração que está desequilibrado e que muda de amores a cada momento, porque esse amor é só um sentimento, é de que a gente não sabe mais para onde vai. E nesse sentido a gente fica perdido e muitas vezes parado. Porque se o amor ele se torna essa, digamos assim, essa virtude que tem um foco claro para onde está indo, isso nos faz nos mover de forma mais equilibrada. O próprio conceito de
virtudes morais, onde o próprio amor vai se encaixar, pensando nesse conceito de natureza, sair do próprio conceito de a gente cumprir regras por cumprir regras. Então, a gente tem uma tendência a pegar a vida religiosa, a vida em Deus, e transformar só como um cumprimento de regras. Esse é um grande problema de não ter essa virtude, esse amor internalizado. Esse é o grande problema do coração estar desequilibrado e estar mudando de amores em todo o tempo. Então, eu acredito que vai ter uma outra pergunta que a gente vai trabalhar melhor aqui. Como adquirir essas virtudes? Como sair desse desequilíbrio emocional? Como sair desse coração totalmente desequilibrado e entrar na solidez das virtudes que se tornam como uma segunda natureza no nosso interior? Então, o que o próprio James Smith vai falar é que a virtude não é adquirida por meio de informação, mas pelos afetos. Então, o ensino da virtude é um tipo de formação, que isso vai afetando o nosso interior. E ele vai, então, ocorre essa reciclagem da nossa disposição interior, e isso vai ocorrer pela formação de novos hábitos. Então, ele vai falar que essa proposta de criar novas virtudes ou estabelecer virtudes vai vir por meio de novos hábitos. Então, tem aquelas frases clássicas que a gente já ouviu, talvez, na empresa ou na faculdade, depende do que você estuda. Tipo, não tem como ter novos resultados se você fizer as mesmas coisas, né? E isso é uma verdade, assim. Não tem como o cara emagrecer, eu vou falar no meu caso, se o cara não fizer exercício, né? Se o cara não comer menos. Então, você vai precisar de novas atitudes que vão levar a novos hábitos, que vão te conduzir a novos estágios de vida, outras situações. Então, ele estabelece o seguinte, que a forma de obter essas virtudes, esses novos hábitos, é por meio da imitação e da prática. Então, são os dois meios, são esses dois hábitos, a imitação e a prática, que nos conduzem à obtenção da virtude. Então, vamos pensar de novo. A gente está vindo numa construção. Fomos feitos à imagem de Deus, somos seres influenciáveis e imutáveis, influenciamos também nesse próprio processo onde Deus nos cria. Nós influenciamos e somos influenciados, tem o problema do pecado. Nosso coração fica desordenado e a gente começa a ouvir tudo que é coisa e a gente começa a ser influenciado por tudo que é coisa. Então, é dentro desse processo de adquirir virtudes, de estabelecer novos hábitos, que a gente pode entender o processo do discipulado. Até agora a gente falou de formas mais, digamos assim, não que isso não seja bíblico, mas de forma mais clara com os textos da Escritura, falando sobre o custo do discipulado, sobre ouvir o chamado e obedecer. Aqui a gente está falando um pouco mais sobre o nosso coração e como o nosso coração funciona, a partir de como Deus nos criou. Então, para que a gente volte a ser aquela imagem de Deus e influenciados por Deus, para que possamos também refletir e reproduzir essa influência como imagens de Deus, nós precisamos passar por um processo de mudança de hábitos que nos leva a estabelecer e obter virtudes, e esse caminho não existe outro senão por meio da imitação e da prática. E aqui a gente pode buscar inúmeros textos da própria Escritura que vão colaborar e vão incentivar esses pontos sobre como o processo de imitação ele é necessário. Então, 1 Coríntios 4:16, Paulo fala à igreja de Corinto, e também no capítulo 11, verso 1, ele diz: portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Num outro texto que o próprio Paulo escreve para a igreja de Éfeso,
capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave, ou como aroma suave. Também lá em Filipenses 3,17, ele diz: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Então, perceba, sempre tem um apontar para Cristo. Cristo é esse modelo de imitação, mas vira e mexe existe um apontar para o próprio apóstolo. Ele como um modelo a ser imitado porque ele imita Cristo. Então, isso é algo bem recorrente nas Escrituras. Eu não coloquei todos os versos que apontam para isso, mas isso é uma verdade. Outros dois textos que apontam também sobre isso é 1 Tessalonicenses 1,6, diz: e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito, mesmo em meio a muita tribulação. Então, perceba que aqui ele consegue conectar tanto o fato deles serem imitadores do apóstolo, de Paulo, como do Senhor, como sendo uma mesma coisa e estando conectado. E aqui ele fala sobre uma resposta a essa imitação, uma alegria, né? Uma vivência no espírito, quer dizer, não existe como caminhar nessa imitação que não seja no espírito, e mesmo no processo de tribulação, de dor, se assemelhando com aquilo que Pedro fala sobre Cristo ser o nosso exemplo no sofrimento, né? Então, isso fica sempre marcado. 2 Tessalonicenses 3, 7, 9, verso 7 e 9 diz: pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós não vivíamos desocupados. Verso 9: não porque não tivéssemos direito, mas para nós mesmos vos dessemos exemplo, para nos imitardes. Então, percebe que aqui Paulo, ele desenvolve esse processo de aguçar a imitação naquela igreja, e naqueles irmãos, como algo deliberado, como algo intencional. Ele vive a vida dele a imitar a Cristo para que isso seja gerado, esse desejo de imitação nos irmãos. E aqui é exatamente o ponto que a gente vinha falando sobre a questão dos nossos afetos, de como funciona o nosso coração. O exemplo que esses irmãos olhavam para Paulo gerou desejo neles, gerou admiração neles e fez eles olharem para Paulo de uma forma diferente, uma forma que fez pensar assim, ele está caminhando como o próprio Cristo que ele pregou para nós. E eu quero viver dessa mesma forma. Então, esse desejo, essa admiração, levou eles a olharem para Paulo e desejarem praticar e serem imitadores dele. E a gente pode pensar em inúmeras situações onde isso acontece. Talvez o exemplo mais claro sempre é a gente pensar nos filhos, né? Sempre que vêm os pais. Conforme eles vão vendo e eles vão crescendo, eles vão vendo atividades que a gente faz e eles tendem a imitar, porque aquilo gera admiração neles. Quando eles olham a gente fazendo algo que para eles é inalcançável, eles ficam pensando como eles queriam ser grandes e desenvolver e fazer aquilo como nós. Então, é esse desejo, essa admiração, ela tem no coração humano, e sempre quando a gente vê bons exemplos, exemplos que nos chamam a atenção, que ressaltam aos nossos olhos, nos a imitar essas pessoas. E pelo texto de 2 Tessalonicenses 3, é perceptível que Paulo faz isso de forma intencional, para que isso seja gerado no coração daquela igreja, daqueles irmãos. Então, como James Smith fala, isso significa que nossa mais básica orientação para o mundo, os anseios e desejos que nos guiam rumo a alguma versão de boa vida é formada e configurada por meio da imitação e da prática. Isso tem implicações importantes sobre a formação cristã e o discipulado.
Isso também significa que podemos não estar amando aquilo que julgamos amar, analisando os reflexos de nossas imitações e nossos atos. É esse ponto que eu queria chegar. Existe a grande possibilidade, e é isso a tese do James Smith no seu livro, é de que nós podemos fazer certas atividades e achar que essas atividades refletem os nossos amores, quando, quando que, na verdade, isso pode ser só a repartição do nosso coração. Vamos exemplificar de forma prática. Eu frequento cultos todos os domingos, vou na igreja todos os domingos. Religiosamente, estou lá no horário que começa, no horário que acaba eu vou embora. Eu dou dízimo e de vez em quando eu dou algum trocado para alguém no sinal. Leio a Bíblia no Natal e na Páscoa e faço algumas orações quando eu estou com muitos problemas. Você pode achar que isso é algo muito distante, mas isso às vezes é o modo como muitos cristãos vivem, né? O fato do cara ir no culto dominical e ler a Bíblia de vez em quando e fazer orações só quando está com grandes problemas e ter uma contribuição regular financeira para deixar a mente dele mais tranquila, é algo que acontece muito. O que acontece? A gente não se dá por conta, considerando a estrutura do nosso coração, de que essa atividade não confirma que nosso coração está entregue a Deus. O ponto é que, pelo fato de a gente achar que é o penso, logo existo, então, se eu ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu vou me tornando um cristão por meio da leitura, por exemplo, que não é regular. Eu não compreendo que outras atividades que eu faço ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, estão me formando e estão me influenciando. E é possível que meu coração esteja apontado e buscando essas outras coisas. E essas outras coisas, não necessariamente eu estou falando de pecado, sabe? Não estou falando de coisa assim, tipo, coisa ilícita. A gente pode estar falando, por exemplo, da própria família. Meu coração está tão voltado para minha família e em tudo que eu faço da minha família, que a minha família está em primeiro lugar no meu coração. Só que, claro, a gente falar dessas coisas de Deus estar em primeiro lugar, ou de outros deuses estarem no nosso coração em primeiro lugar, a gente concorda que pode ser, e a gente revisa o nosso coração. Mas o que a gente não compreende é que os hábitos que nós temos refletem os nossos amores. Então, eu posso dizer que eu amo determinada coisa, mas a expressão dos meus hábitos e daquilo que o meu coração anseia, tendem a, às vezes, ir para outro lado. Então, o cara vai no culto uma vez por semana, mas ele, por exemplo, ele não perde um jogo de futebol do time dele. Então, ele assiste 3, 4 jogos durante a semana, e daí ele não saciado por isso, ele assiste todos os jogos de todos os campeonatos. E se tiver um jogo do time dele, ele falta o culto, porque aquilo é o que enche e preenche o coração dele, o que sacia o coração dele, o que alegra o coração dele, o que torna o coração dele vibrante. Então, esses hábitos e essas práticas rotineiras vão formando esses amores dentro do nosso coração. Não sei se ficou claro, se ficou assim perceptível essa situação, mas o ponto é que nós precisamos olhar para nós e revisar as nossas atividades, os nossos hábitos que nós temos regulares e quanto eles comunicam sobre o que nós de fato amamos, para que nós não estejamos enganados ao longo de toda uma vida. Nós podemos estar ao longo de toda uma vida dizendo que nós amamos Jesus, mas as nossas práticas, os nossos hábitos não refletem isso,
pois nós estamos buscando outra coisa a partir do nosso cotidiano, a partir das atividades do dia a dia, refletem outra coisa. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu não faço um culto familiar na minha casa. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu não leio a Bíblia todos os dias. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu não oro todos os dias. Eu digo que amo Jesus, mas eu não tenho prazer em estar com a igreja do Senhor, ou estar com os irmãos, viver a vida comunitária e tudo que representa a vida de Cristo e seguir Jesus. Então, isso é só um exemplo para a gente perceber. Mas existem inúmeros que a gente precisa sondar o nosso coração e perceber aonde a gente está gastando tempo. Quais atividades que a gente gasta tempo, quais os hábitos que a gente gasta tempo, porque tudo aquilo que a gente pratica regularmente, aí entra o ponto da prática, que é algo que eu não falei tanto, eu foquei principalmente na questão da imitação, para poder migrar para a doutrina da imitação, mas a prática tem a ver com rotinas regulares. Todo tipo de rotina, todo tipo de ritual repetitivo vai formar em mim virtude. Então, por isso, a gente tem batido tanto na questão da leitura bíblica anual diária, o tempo devocional de oração diário, porque essas práticas repetitivas vão formando em nós e vão afetando o nosso coração para que o nosso coração seja reequilibrado, recalibrado. Então, por meio dessas práticas do culto familiar, das próprias reuniões coletivas da igreja, no meio desses processos rotineiros, que nem sempre são os melhores, nem sempre o culto é o melhor que eu gostaria, nem sempre o culto familiar foi do melhor jeito, mas ainda assim, essa continuidade, essa rotina que vai nos formando, afeta o nosso coração. Então, quando eu olho para pessoas, olho para indivíduos que me trazem bons exemplos, isso cativa o meu coração e me leva a ter novos hábitos. A partir disso, eu vou ter novas práticas, novas atividades que vão formar o meu coração e vão reordenar ele. Então, aqui começa, então, esse princípio do conceito do discipulado a partir da imitação. Então, a gente chega na doutrina do imitatio Christi. Ó, já falei diferente. É um texto que, inclusive, a partir desse trecho aqui, minha base de argumentação e de fala para vocês vai ser o livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Ele basicamente é o que vai nortear metade dessa aula. Indico muito, é uma leitura curta, rápida e muito significativa, muito boa. Então, ele dá como exemplo esse próprio texto de Hebreus 13, 7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então, aqui a gente começa a entrar de forma clara sobre o conceito da imitação. Como a gente viu aqueles outros textos, a gente vai voltar em alguns deles, principalmente os de Paulo, lá em Coríntios, quando ele fala, né, sede meus imitadores. Mas esse mesmo conceito que o autor de Hebreus vai transmitir para aquela igreja dos judeus. Ele vai dizer que eles deveriam olhar para os seus líderes, e os seus líderes, como eles viveram, o exemplo que eles deram. Mas que exemplo é esse? Tem a ver de como eles amaram Jesus, de como eles seguiram Jesus. Esse é o desenvolvimento da questão da imitação de Cristo. Não é simplesmente o jeito que eles viveram de qualquer jeito, mas é de como eles viveram a vida da fé deles. Ele diz ali o final: imitem a fé que tiveram. Esse relacionamento com Deus, esse andar com Deus, essa confiança em Deus, essa dependência em Deus. Então a gente começa a pensar sobre a imitação de Cristo a partir desse conceito de imitar a fé de pessoas que são mais maduras do que nós e que refletem Cristo e nos levam a nos admirar com Cristo a partir da vida delas. Então,
o Jonas Madureira diz o seguinte: o imitatio Christi, que nada mais é que imitação de Cristo, não é um ato especulativo, mas mimético. O termo mimético vem de mimesis, uma palavra de origem grega e que no contexto da filosofia designa tudo que é da ordem da imitação. Então, o que ele está dizendo aqui é de que o discipulado sempre foi de ordem de imitação, sempre foi por expressar exemplo, sempre foi por ter modelo, sempre foi por exemplificar. Ora, se o discipulado é mimético, então pressupõe um modelo para nos servir de base à imitação. Nós temos esse modelo? Sim. Os apóstolos são um modelo do imitativo Christi. Em outras palavras, os apóstolos são o primeiro e mais importante exemplo que temos do imitativo Cristo, e por essa razão devem ser imitados. O argumento do Jonas Madureira é de que, num certo sentido, hoje nós não temos mais apóstolos como os apóstolos das Escrituras. E nesse ponto nós acreditamos nisso como igreja. Nós não acreditamos que existem apóstolos como os 12 apóstolos, como o apóstolo Paulo. Em que sentido? Que viram o Cristo vivo. Primeiro ponto. Segundo, que tem autorização para escrever textos escriturísticos, para escrever textos que se tornam escritura sagrada, palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós não acreditamos que existam apóstolos desse nível hoje. Diferente do Jonas Madureira e de uma tradição mais reformada, bem mais tradicional, nós acreditamos sim que Deus levanta homens com funções apostólicas, que têm graça para abençoar o corpo de Cristo. Mas certamente eles não são iguais aos apóstolos do Cordeiro, certamente eles não são como Paulo e as outras equipes apostólicas, né? Porque a divergência disso, se eram só os 12 mais Paulo, ou se havia um outro. Eu particularmente acredito que haviam outros apóstolos, não só os 13. Então, por isso entendo que o ministério apostólico não acaba, mas não como aquele apostolado que escreve a Escritura. Então, o que ele vai se basear a partir disso? É de que esses homens que viveram com Jesus, que viram Jesus, que tiveram o exemplo de Jesus, que andaram aos pés de Jesus, eles nos deixaram um registro de como viver uma vida de imitação, que ele fundamenta. Então, sim, os apóstolos, os 12, Paulo, são um exemplo de como viver uma vida de imitação. E é com essa autoridade que eles podem dizer para os demais, para que olhem para eles e vivam como eles viveram essa vida com Jesus. Então, é a partir dessa imitação. O que isso também nos leva é de que esses homens, a partir do momento que eles se relacionam com Jesus e eles começam a imitar a vida de Jesus, a vida de Cristo, eles também começam a sair de cena no sentido de que eles não são mais o foco, mas Cristo é o foco. E é isso que a gente vai perceber na vida de cada um deles, a partir da pregação do Evangelho, a partir da proclamação do Reino de Deus. Eles começam a ser mais parecidos com Jesus. E nas coisas poderosas, na palavra, na pregação, na cura de enfermos, eles se tornam parecidos com Jesus, mas também em sofrer por causa da justiça e por causa do evangelho. Então, a vida deles começa a ser uma vida de imitação como a vida de Cristo. E isso, então, o que o Jonas Madureira coloca realmente é um fato. Em outras palavras, os apóstolos são o primeiro e mais importante exemplo que temos de imitativo Cristo. Por essa razão, devem ser imitados. Então, nós precisamos olhar para eles, olhar para os seus escritos, porque é isso que chegou até nós. Essa escritura dos apóstolos que nos aponta para revelar quem é Jesus. E eles foram, na sua vida, um exemplo disso. A partir disso, então, nenhum discípulo de Cristo está autorizado a imitar um Cristo fabricado por sua mente, mas apenas o Cristo imitado e anunciado pelos apóstolos.
Então, aqui nós temos um limitador. O limitador é as Escrituras. Nós não podemos começar a criar padrões de Cristo e como Cristo seria, como Cristo deveria ser. E aqui ele coloca, inclusive, um ponto sobre aquele livro famoso, é famoso, mas eu não li, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Esse autor, ele é um autor liberal e, apesar de ser muito bonito o termo do livro, ele conduz a algo muito enganoso. O ponto é que o livro ele vai trabalhar sobre um conceito da moralidade ou da ética de Cristo. Então, ele leva o leitor a pensar como seria um pensamento ético sobre determinadas situações. Então, no seu lugar, o que Jesus faria? Como Jesus pensaria? O que ele faria? Então, para olhar como seria a ética de Jesus a partir das circunstâncias da vida. Mas o ponto é que não está falando sobre seguir o Cordeiro, sobre seguir a Cristo e entregar toda a sua vida, né? Aceitar o custo do discipulado e viver a partir dessa realidade de relacionamento com Jesus. Então, esse é um grande problema. Olhar para Jesus de forma como a gente leu antes, de forma especulativa, de forma de analisar como Jesus pensaria, o que ele faria, como seria, mas não de forma de uma entrega radical e de seguir ele sem reservas. Então, uma forma da gente criar esse Cristo fabricado na nossa mente é tentar imaginar como ele se portaria em determinadas situações e não olhar para a Escritura sem reservas e abraçar o Cristo que a Escritura nos revela. Então, Paulo desafiou os cristãos de seu tempo a serem imitadores de Cristo, mas para isso eles deveriam, em primeiro lugar, imitá-lo. Portanto, o discipulado deve ser sempre uma imitação de Cristo por meio da pregação apostólica. Então, Paulo fala de Jesus, ele chama eles a serem imitadores de Jesus, mas isso acontece por meio da sua pregação, de revelar quem Cristo era. E isso não era só por meio da pregação, mas também da sua vivência, porque Cristo se revelava também na forma como ele se entregava aos outros, como a gente viu naquele texto de Tessalonicenses, aonde ele de forma intencional vive uma vida para despertar o desejo nos irmãos dele ser imitado. Então, como a gente falou antes, 1 Coríntios 4,16, rogo-vos que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então, o apóstolo ele chama para que eles sejam imitadores, mas isso está baseado porque ele teve uma entrega total e a palavra que ele prega, o evangelho, a mensagem de Jesus, ela está totalmente conectada com a própria vida dele. É praticamente impossível separar uma coisa da outra. A mensagem apostólica, a doutrina apostólica, a mensagem do evangelho está totalmente encarnada na vida dos apóstolos. Então, a sua mensagem é a sua vida é a sua mensagem. E por isso eles podem falar com autoridade, sede meus imitadores. Então, a gente chega na última parte para falar sobre a sinceridade e a autenticidade. Então, vamos só recapitular rapidamente. A gente falou de que nós fomos feitos à imagem de Deus e de que nós somos seres influenciáveis e mutáveis. O pecado nos afetou e, por causa disso, nós precisamos de uma transformação, porque o nosso coração está desequilibrado. E o modo que Deus estabeleceu isso é por meio do discipulado. Sim, é por causa da morte, da ressurreição de Cristo, da pregação do Evangelho, da obra do Espírito Santo, mas ele estabeleceu o meio que se chama discipulado, que foi aquilo que Jesus fez com os seus 12 discípulos, depois os 70, e foi multiplicando isso. Esse meio é o meio de Deus, por meio da pessoa de Jesus, influenciar aqueles que estavam na sua volta, e de comunicar suas verdades, os seus atributos, e eles voltarem a ser imagem restaurada de Deus. Então a gente volta ao conceito de imagem de Deus. A imitação de Cristo nos leva à imagem de Deus. Mas a pergunta que fica, esse negócio aí de imitação,
ele como fica na questão da nossa autenticidade? O imitatio Christi, mediada pela pregação dos apóstolos, não comprometeria a autenticidade e a originalidade do discípulo? A gente vive num tempo hoje onde, como eu disse antes, a gente é chamado a ser original, ser diferente, ser especial. Tudo tem a ver, né? A roupa que a gente compra, a gente não pode mais comprar roupa na Renner, porque se sai no trem, a gente tá com encontra 10 pessoas com a mesma blusa. A gente, se for na C&A, então piorou, porque daí a gente vai na Redenção e vai ter uns 50 com a mesma camiseta. E se for aquelas lojinhas do centro, então, lá de Porto Alegre, né? A gente vai encontrar um a cada esquina com as mesmas roupas. Então a gente está pagando mais caro porque a gente quer uma roupa da marca XYZ, porque ela é diferente, vai ter uma única peça da coleção, porque eu vou ser diferente, quando eu chegar no lugar eu vou ser o destaque, então eu vou estar com o tênis tal, que aquele tênis vai marcar, porque a gente quer a tal da questão da autenticidade, a gente quer ser original, a gente quer ser especial. E até agora o que a gente viu tudo baseado na escritura é de que a gente é chamado a imitar a gente, a imitar uma pessoa específica, Cristo. Mas nem sempre esse Cristo, para nós agora, ele está visível. Então a escritura nos manda a imitar pessoas, pessoas de carne e osso com problemas como cada um de nós. Como fica isso? Isso não afeta quem eu sou, não afeta meu eu. Para ajudar alguém a seguir Jesus, é preciso tanto imitar Jesus como resistir à tentação de ser autêntico. Não há espaço para originalidade. Afinal, como o próprio Cristo disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, nesse processo, por isso que eu falei a questão da imitação de Cristo, ela tem uma ponte aqui sobre o discipulado individual para o discipulado coletivo. Nesse processo de imitação de Cristo, a gente fala, como o Gerson falou na aula passada, sobre o custo do discipulado, ele está falando muito mais sobre esse tom de seguir Jesus, o custo de seguir Jesus. Quando a gente começa a pensar sobre a questão da imitação de Cristo, é o custo de ajudar outros a seguir Jesus. Então, nesse processo de autenticidade ou sinceridade, se eu escolher o caminho de ser autêntico, quando eu for ajudar outros para ser imagem, que imagem eles vão se tornar? A minha imagem ou a imagem de Cristo? Aqui entra o ponto sobre entender essa importância da originalidade ou da autenticidade. Então, como disse Jesus, basta ao discípulo ser como seu mestre. Mas qual mestre? O mestre direto, aquela pessoa de carne e osso que está exemplificando, ou o próprio Jesus? Por causa da cultura da autenticidade, o discipulado tem sido uma forma, uma técnica de integração dos membros da igreja do que um modo de viver e ajudar os outros a viver conforme o exemplo de Jesus Cristo. Então, por causa dessa cultura de originalidade, de sermos diferentes, especiais e tudo mais, acaba que o discipulado ele fica ele usa o termo integração de membros, né? Tipo, é juntando os diferentes, né? Fazendo aquela integração quase de empresa, assim, para o pessoal se dar bem e tal. E não tem a ver com a questão de todos se submeterem a uma vida de um ajudar o outro para sermos como Jesus e sermos exemplo como Jesus. Então perceba que tem diferença, onde a gente entra nesse conceito de unidade na diversidade. Isso é uma verdade, tem verdade nisso. A gente vê isso, né? Muitos dons, um só espírito, muitos membros, um só corpo. E existe esse conceito na escritura de unidade na diversidade.
Mas quando a gente começa a falar sobre imagem e ser semelhante a gente está falando sobre um modelo, o próprio Jesus. E aí não há espaço para originalidade ou autenticidade. Aí não há espaço para integrar os diferentes, mas ali é um ambiente único onde todos se ajudam e vivem para ser como Jesus, para se adaptar ao modelo de Jesus. Então a autenticidade é uma mentira. Analisando o mecanismo do desejo, se percebe que onde há desejo, há um objeto de desejo. Então, aqui eu vou transicionar para um outro ponto sobre essa questão da autenticidade. Eu não botei aqui no slide, mas eu sempre lembro de um exemplo que eu gosto muito, de um filme muito erudito, né? O Diabo Veste Prada. É um filme muito educativo, muito cheio de intelectualidade, que tem uma cena onde a estilista de moda lá tá fazendo um look lá com as modelos e tal, e daí vem a menina lá que é secretária dela, que é totalmente alheia à moda, né? E a mulher lá pede uma peça de roupa e a menina começa a rir, tipo, escondida, assim. E a mulher fica muito brava, né? Ela fica muito brava e diz: O que você tá achando? Você tá achando que é especial, que você é diferente, porque se veste mal pra caramba e tá numa loja, aqui numa empresa de moda. Você tá se achando muito especial. E dela começa a dizer da onde aquele moletom, aquele suéter que ela tá usando saiu. Ela começa a dizer: fulano um dia estabeleceu essa cor, tal, 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 daí venderam em tal loja, daí venderam não sei aonde, até que um dia tava lá na C&A e tu comprou, na liquidação. E tu acha que tu é grande, muito especial. Tipo, alguém pensou o que você tá usando. Então, esse conceito de autenticidade é uma grande mentira. Sempre tem alguém pensando, sempre tem alguém influenciando, sempre tem alguém estabelecendo padrões e modelos, e a gente segue esses modelos. E a gente se acha os mais originais do mundo. Então, existe uma diferença entre o desejo na condição de apetite e desejo na condição de desejo. O desejo na condição de apetite tem um fundamento biológico e não necessariamente depende de um mediador, mas apenas de um objeto. O exemplo da condição de desejo depende, o desejo na condição de desejo depende sempre de um mediador. Então, o próprio Jonas Madureira dá o exemplo de um copo d'água e um professor de filosofia. Então, quando você está com sede, você até pode depender de um mediador para te alcançar o copo, mas você consegue ir lá pegar o copo d'água e beber quando você está com sede. Essa é a questão de um apetite biológico seu que precisa ser sanado. Resolvido, ok. Mas quando você olha para um professor, pode ser de filosofia, de qualquer matéria, que em algum momento na escola você ficou admirado com a matéria e como aquele professor dava aula, foi a forma como ele fez que despertou em você o desejo de um dia ser como ele. Então, essa é uma diferença para a gente perceber que não existe autenticidade quando a gente faz certas escolhas de desejo que não são aquelas biológicas básicas. Sempre tem alguém pensando algo, influenciando algo para nos conduzir a ter essas escolhas que a gente acha que são originais. É basicamente nisso que funciona o marketing. O cara famoso que você gosta, que usa o tênis tal, ou compra roupa tal, e aparece lá, e daí você diz: nossa, como eu queria ter aquela peça de roupa, ou tênis e tal. Tudo baseado nisso, tudo baseado nesse conceito de despertar uma admiração, despertar um desejo, um amor. Nada em você que não tiver morrido, essa é uma frase do C.S. Lewis, nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Eu fiquei tão chocado quando eu li essa frase. Busque-se a si mesmo e a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você o encontrará e com ele tudo mais. Então, nesse processo
Se queremos ser sinceros e escolher o exemplo de Cristo e viver a partir do seu padrão, ou se a gente quer a nossa autenticidade, a nossa originalidade. Então, o que o C.S. Lewis está falando é que se você quiser ser você mesmo, né, seja você mesmo, bom, a tendência é você se ferrar. Se você escolher o caminho de Cristo, significa sim um caminho de morte, tem um custo, o custo do discipulado. Mas você pode ter a certeza de um dia ressuscitar com ele. Então, o Lewis ele está reverberando um texto clássico do Tomás de Kempis, que ele diz isso na Imitação de Cristo. Se eu não me engano, é no livro 7, no livro 2.7. Procura a Jesus em todas as coisas, e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Então, é como se Lewis estivesse recitando aqui Tomás a Kempis, e é outro livro que eu indico, ele é um livro que você pode usar mais como devocional, e ele é bem diverso, assim, nos temas, mas ele vai muito apontar para esse ponto na busca por seguir Jesus. Não somos e nunca seremos originais. Esse é o paradigma da sinceridade. Não somos autênticos. Sempre temos um modelo a imitar. Nós fomos criados dessa forma, para ser a imagem de Deus. Somos influenciados e influenciáveis. E por causa disso, por causa do pecado, Deus estabeleceu um meio de contornar essa situação em nós, por meio do discipulado. É por meio da obra do Evangelho, é pela obra do Espírito, mas nós somos tocados por pessoas, nós olhamos para pessoas, nosso coração fica afetado, nós ficamos admirados, nós ficamos enamorados, nós desejamos aquilo, e por causa disso nós queremos ir atrás daquelas pessoas. É esse o conceito de heróis. Quando a gente estabelece uma cultura de autenticidade, a gente elimina do nosso meio os heróis. Mas quando nós começamos a olhar para os bons exemplos, nós enaltecemos os heróis, e os heróis nos trazem exemplo para viver uma boa vida. Então, quando olhamos para Cristo como nosso herói, nós temos nele um padrão para viver. E quando nós podemos olhar para os apóstolos, para Pedro, para Paulo, para homens do passado, como Francisco de Assis, como Tomás a Kempis, como Lutero, eles foram perfeitos em todas as suas atitudes? Não foram, mas a ideia deles era sempre apontar de volta para Cristo, porque ele é o modelo perfeito. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser, e que nos tem como padrão para que nós sejamos conformados à sua imagem. Por isso, o discipulado começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Tratar o eu dessa forma é o primeiro passo para compreender que a dinâmica da imitação de Cristo pressupõe o autoesquecimento. E, como diz Keller, autoesquecimento não significa pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Eu vou ler de novo essa frase do Keller, ela tá no final do livro dele, Ego Transformado. É outro livro que eu indico muito. É um livro curto, rápido de ler, assim como o livro do Jonas Madureira, Custo do Discipulado, A Imitação de Cristo, assim como o livro do Tomás A. Kempis. Não significa pensar em mim mesmo, como se fosse mais do que sou, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Quando eu fico achando que eu sou um coitadinho, eu estou pensando em mim. Quando eu acho que eu sou o melhor cara do mundo, eu estou pensando em mim. O ponto é não pensar em mim. O ponto é olhar para Cristo. Esse é o ponto que nos leva a viver a vida de imitação. O encorajamento que você recebeu para ser modelo dos fiéis, provocando-lhes a admiração, precisa ser distinguido da busca pelo reconhecimento dos homens. Isso é algo que precisa ficar muito claro. O fato de você querer ser mais parecido com Jesus vai afetar outras pessoas que vão admirar a sua forma de viver. Mas isso não tem nada a ver com ser reconhecido pelos homens. Porque se isso acontecer e a bajulação,
o elogio começar a acontecer a partir disso, eu saí do ponto de imitação de Cristo e do exemplo dos apóstolos. O discipulado é, como vimos, uma maneira de influenciar pessoas pela capacidade que temos de impactá-las com o nosso exemplo. No caso, nossa imitação de Cristo. Não são os nossos outros bons modelos ou boas práticas, mas é o quanto nós imitamos Jesus. Então, nós precisamos aprender a arte do desaparecimento, conforme João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. E aqui eu encerro com o exemplo do lírio dos campos, flores comuns que são cuidados e percebidos por Deus, mas ninguém percebe o seu grande valor. Talvez vocês vão lembrar daquele texto quando Jesus vai falar sobre as preocupações da vida, e ele vai falar, tipo, olha para os pardais, olha para não sei o quê. Daí ele fala, olha para os lírios. Tipo assim, eles não tecem roupa e são mais belos do que as vestes de Salomão e tudo mais. E Deus está cuidando deles e tá tudo bem. Algo que o próprio Jonas vai trazer no livro dele, que eu não sabia, não sou muito conhecedor de flores e plantas, de que o lírio é uma flor bem comum. É uma flor bem assim, quase essas florzinhas amarelas que dá nos nossos gramados aqui. Tipo, bem simples, assim, bem comum. Ao ponto que ninguém sai fazendo buquê desses lírios. Ninguém sai fazendo massinho de flor dessas flores comuns. Ninguém dá bola. As pessoas pisam em cima, destrói. Ninguém tá aí. Mas o ponto é que Deus observa elas e Deus cuida delas e Deus sustenta elas. Então, o chamado nosso de não andar preocupado e ansioso está no fato de saber que Deus cuida de nós, mesmo que ninguém nos perceba. Então, esse conceito de João Batista, de que ele cresça e eu diminua, é o mesmo conceito de entendermos a provisão e o cuidado de Deus como essas flores do campo que ninguém dá bola, que um dia está ali, no outro dia não está mais, que a gente consiga perceber isso como algo valoroso. Alguns pontos para a gente pensar. Eu sei que o tempo está longo, já está bem adiantado, mas a gente tem uma tendência, quando a gente olha para essa questão da imitação, a gente começa a pensar, nossa, eu não tive bons exemplos, por isso que eu sou quem sou. Não tive bons exemplos que me apontaram para Jesus. Perceba que, de novo, a gente volta para o nosso foco no eu. Eu nunca paro para pensar na perspectiva, por que eu não tenho sido um exemplo para os outros? Eu sempre paro para pensar, por que eu não tive bons exemplos para eu ser melhor? Então, eu volto para o foco, eu sou o centro de tudo, e não Cristo é o centro, e a sua igreja é o foco, mas o eu. Então, o meu convite para você nessa noite é de que você pare um pouco de olhar para você e pense por que você não tem sido um exemplo para os fiéis. Por que você não tem sido um exemplo para os irmãos? Por que você não tem andado a partir da palavra de Cristo e sido uma imagem de Jesus? Nós não temos condição de ser originais. Nosso chamado é ser, como diz lá o irmão Douglas Gonçalves, cópias de Jesus. Esse é o nosso chamado. Então, aí as recomendações de literatura, Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, James K. Smith, Você é Aquilo que Ama, Mark Dever, Discipulado, Tomás A. Kempis, A Imitação de Cristo, Tim Keller, Ego Transformado.